E o que nós estamos falando é da maior negociação da história, o que está deixando muitos rivais desesperados. Vamos falar agora de maior negociação da história, isso porque isso aqui tá deixando, cara, os caras que não gostam do Flamengo alucinado. Na moral, os caras que não gostam do Flamengo, eles estão tudo doido. Acontece o seguinte, a Brax, que é a empresa de marketing esportivo, que é a empresa que faz o marketing da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca e de outras competições, ofereceu ao Flamengo 330 milhões de reais, presta atenção, 330 milhões de reais pelas placas de publicidade, aquelas placas que ficam em volta do campo, pelas placas de publicidade do campeonato, dos jogos do Campeonato Brasileiro, o qual o Flamengo é o mandante, isso no período de 5 temporadas, de 25 a 2029. A mesma empresa, que é a Brax, oferece ao Corinthians o valor de 240, na verdade, milhões de reais. Ou seja, ofereceu 90 milhões de reais a mais ao Flamengo, pelo mesmo que ofereceu ao Corinthians. Isso aqui vale lembrar que só vale para os jogos do Campeonato Brasileiro, o qual o Flamengo for o mandante. Então, assim, só vale para isso. Jogos do Campeonato Brasileiro que o Flamengo for o mandante. Algum outro jogo não vale. Só para esses jogos do Campeonato Brasileiro que o Flamengo for o mandante. É a maior oferta que o Flamengo já recebeu na história para esse tipo de publicidade, para esse tipo de negociação. O Flamengo nunca teve uma oferta tão alta nesse tipo de negociação. Placa de publicidade ao redor do campo. Se você dividir por temporada, dá 66 milhões. Isso é praticamente 5% da renda total aí do Flamengo durante um ano. Isso mesmo, 66 milhões de reais por ano por 19 jogos aí do Campeonato Brasileiro que o Flamengo é o mandante. Bem assim, uma proposta boa para o Flamengo, não sei se o Flamengo vai aceitar, mas é uma proposta boa para o Flamengo, 66 milhões por ano, e uma proposta que deixou aí os antes. Eu vi um palmeirense desesperado, eu vi um palmeirense falando, cara, eles estão fazendo muito dinheiro, eles estão com muito dinheiro, eu vi um palmeirense assim, louco. Vamos ver o que eles vão resolver. Bom, ontem a gente trouxe a notícia, até com exclusividade, sobre o Gerson, né, ter estado internado lá no Hospital Samaritano da Barra, e o Flamengo, logo depois que a gente publicou a notícia e a informação, soltou uma nota oficial para explicar o quadro do jogador em termos médicos. Abre aspas para o Flamengo. O atleta Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje no centro de treinamento. E foi conduzido ao Hospital da Barra, Hospital Samaritano, para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com uma infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com o tratamento médico. Então, o próprio Flamengo soltou uma nota aí confirmando aquela informação que a gente trouxe sobre uma infecção urinária. E eu até falei no vídeo, né, que poderia ser até um problema no rim, que tem que ficar ligado para ver se não tem pedra, aquela coisa toda. É que a gente fala de um outro jeito sem ser o médico falando, né? Uma outra parada que a gente tem que falar é que com essa saída do Gerson, quem pode ganhar uma nova oportunidade na equipe é o Igor Jesus. Isso porque o técnico Tite ele pode ter a opção de adiantar o Eric Pulgar, colocar o Eric Pulgar para jogar de segundo volante e colocar o Igor Jesus para jogar de primeiro volante. Ele pode usar a verticalidade, aquela facilidade que o Pulgar tem de dar aqueles passes verticais, de colocar o atacante ou meio-campo na cara do gol, e colocar o Pulgar para frente e colocar o Igor Jesus de segundo volante. Ou então ele pode colocar o Pulgar de primeiro volante, o De La Cruz fazendo a função de segundo volante, o Arrascaeta de meio e ele coloca Luiz Araújo e Cebolinha, um em cada ponta. Eu queria saber de você, como é que você montaria o time agora sem o Gerson? E pode ser que o Gerson fique aí uns 10 ou 15 dias fora, ou até um pouco mais, né? A gente não sabe, como eu falei, a gente não sabe se vai ter que operar, se vai ter que fazer alguma cirurgia. Eu estava até conversando com o médico ontem e ele falou comigo que isso pode ser até em virtude de pancada, né? Talvez tenha tomado uma pancada ali no local e tal, e estava inflamado por dentro, aquela coisa toda. É claro, os exames vão mostrar aí e vão trazer o diagnóstico do que realmente
vai ser preciso fazer. Mas eu queria saber de você, o que você faria no time sem o Gerson? Colocaria o De La Cruz de segundo volante e o Luiz Araújo de ponta direita? Ou colocaria o Igor Jesus de primeiro volante e o Pulgar de segundo volante? Ou montaria a equipe de outra forma? Coloca nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. O Flamengo deve divulgar aí a lista de relacionados de jogadores que vão para a Libertadores Sub-20 lá no Uruguai, que vai de 2 a 17 de março. O Flamengo já tem as datas para poder jogar, vai jogar no dia 4 de março contra o Defensor Sport, que é o antigo time do Arrascaeta, depois joga no dia 7 de março contra o Alcas do Equador e depois joga no dia 10 de março contra o Sport Cristal do Peru. Esses aí são os adversários do Flamengo na fase de grupos, então o Flamengo deve divulgar aí já a lista dos relacionados. Lembrando que ontem foi uma equipe sub-19 do Flamengo para o Marrocos para disputar um torneio lá e agora deve viajar outra equipe aí já nas próximas semanas para o Uruguai para jogar a Libertadores Sub-20. Bom, falar agora sobre Pedro, porque ontem a gente trouxe aqui, até foi informação do Fabrício Lopes, que o Chelsea tinha o Pedro em uma lista de desejos de contratação. Gente, lembrando que essa lista faz parte do cronograma de contratação, do planejamento de contratação. Funciona basicamente assim. A gente vai precisar contratar um centroavante no meio do ano. Beleza, quais são os nomes? Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Mbappé, Ibrahimovic, Pedro, Yuri Alberto, e vai continuando ali. Isso é só um exemplo. Então, assim, eles pegam a lista de centroavantes, que eles, é claro que eles não têm, talvez não tenha cacife para contratar o Mbappé, o Ibrahimovic já parou e tal, mas eles pegam uma lista de possíveis jogadores que podem jogar lá no Chelsea, e aí eles fazem essa lista, e o Pedro tá dentro dessa lista. Só para eu explicar para vocês, porque ontem a gente falou e ficou muita gente perguntando, então só para explicar, o Pedro tá na lista de possíveis contratações, de possíveis ofertas no meio do ano do Chelsea, tá certo? Por aqui, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento, vai ser importante demais para nós. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!